Minha história começa na infância. Eu era uma criança muito complexada. Era uma criança que vivia chorando, era uma pessoa muito complexada e muito triste, carregava uma angústia muito grande no meu interior. A partir dos 16 anos eu comecei a me envolver com rock, me tornei roqueiro. Mas não o roqueiro comum que simplesmente escuta música. Comecei a me envolver completamente, andar de preto, andar com pessoas que também gostavam das mesmas músicas que eu. Aonde havia um show de rock eu ia, inclusive nesses shows comecei a beber, usar drogas também. Foi um desses shows de rock que eu conheci o André, meu esposo. E aí a gente começou a namorar, a gente brigava muito desde o começo do namoro. Com 1 ano de namoro ela engravidou. Ela engravidou e ali eu desempregado, desesperado. Nós não tínhamos condição nem de nos manter, quanto mais criar um filho. Eu trabalhava, mas eu perdi o emprego e a gente começou a ficar desesperado. Na época a gente pensou até em abortar. Meu pai e minha mãe cederam um espaço na casa deles, separaram a cozinha deles com um tapume, com uma madeira, para poder a gente morar na cozinha e na área de serviço deles. E a minha filha nasceu ali, naquela situação de miséria. Eu não tinha nem banheiro. Eu fazia necessidades em cima de um jornal e foi uma época muito humilhante da minha vida. O sofá foi doado por uma tia, era escorado por tijolo. Enfim, o banheiro da gente era um jornal, uma folha de jornal e uma garrafa PET cortada no meio. Passamos a viver de doações de alimentos dos outros, né? E quando a gente conseguia comprar algum alimento, era hambúrguer, salsicha e linguiça. Com toda essa situação, a gente começou a brigar muito dentro de casa, porque uma mãe não aceita ver seus filhos querendo as coisas e não ter o que dar. É muito triste. Meu filho também era rebelde, a gente não conseguia ter harmonia dentro de casa. E ali eu assistindo uma programação da igreja, eu ouvi ali o convite para poder ir até a Igreja Universal. Comecei a buscar todos os domingos também e a minha vida ali começou a clarear. Comecei a trabalhar com negócio. Deus me deu uma direção para começar um negócio. A empresa começou a fluir, começou a desenvolver. E nisso eu cheguei a ter 14 funcionários trabalhando para mim. Consegui montar 2 lojas, a gente tinha condições de comer nos melhores restaurantes. Nessa época, ele também, por eu não estar na igreja, não dar forças a ele saiu da presença de Deus também. Aí eu fui me afastando. Eu comecei a ter muitas brigas dentro de casa com a minha esposa, inclusive com meu filho. Uma dessas brigas, meu filho foi embora de casa também. Eu me tornei uma pessoa muito triste, muito infeliz. E com isso, por ter problemas no meu casamento com a minha esposa, eu passei a procurar mulheres na rua. E ele saía de casa e não falava onde ia, desligava o telefone e só chegava de madrugada ou então no outro dia. E então uma vez eu atendi o telefonema de uma mulher. Eu vi uma mensagem, aí retornei. Aí a mulher atendeu e falou: André, você é amor? Então, aí para mim foi meu fundo de poço. E nessa época, eu resolvi que eu ia me separar dele. Que eu não ia querer viver com um homem que não me respeitava. Minha vida se tornou um inferno, era problema dentro de casa. Aí minha filha começou a se envolver com outras meninas, praticamente se tornou lésbica, né? Cheguei um momento que a única saída para mim era me envolver com mulheres, que eu pensava que aquilo ia me preencher, porque mulher uma entende a outra, e eu achava que aquilo ia me preencher. Na empresa eu passei a ter muitas dívidas, eu que havia tido 15 funcionários, 14, 15 funcionários, comecei a ter que despedir os funcionários por não ter condições de manter os funcionários ali. Para mim, o momento mais triste foi quando ele saiu escoltado por policiais para ser preso por causa de roubo de luz. Aí ali já não tem nem como comer em casa, não tinha dinheiro nem para se alimentar. Tivemos que
trabalhar de camelô. E só passava duas coisas na minha cabeça, ou eu fujo ou eu me mato. Inclusive, uma vez passou uma prima minha, e essa prima, ela evitou falar comigo. Aquilo ali foi muito dolorido para mim, porque ela evitou falar comigo porque eu estava trabalhando de camelô na rua. Então ali, naquela situação já desesperadora, ouvindo uma programação da rádio, eu liguei lá para a rádio, ouvi ali o pastor fazendo a proposta, estava dirigindo, e o pastor fazendo a proposta, falando de Deus ali na rádio da igreja. Ali eu ouvia, que eu dei crédito àquelas palavras, e uma reunião fundamental da minha vida foi a concentração de Fé e Milagres domingo, porque foi ali que eu passei a encontrar forças para poder lutar, poder comer. Parece que ali abriu a minha mente. Então meu esposo me fez um convite para irmos à igreja na concentração de Fé e Milagres. E quando eu cheguei lá, eu falei com Deus, meu Deus, se o Senhor existe, que eu duvido que o Senhor exista, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor mude o meu interior, porque eu não aguento mais sofrer. E as coisas começaram a acontecer para mim. Paguei todas as dívidas com funcionários. E hoje em dia eu sou muito feliz. A minha filha, graças a Deus, é uma mulher de Deus, obreira, do grupo jovem, abençoada, me dá muito amor e carinho. Hoje eu não preciso de mais nada para me preencher, porque eu já fui completa por Jesus, fui transformada. Eu não preciso beber, eu não preciso fumar, eu não preciso encontrar pessoas para me preencher, porque hoje eu sou feliz, eu não preciso de um relacionamento para ser feliz, porque eu tenho felicidade dentro de mim. Hoje, graças a Deus, nós somos muito felizes juntos, temos um casamento abençoado, somos unidos, tudo que a gente faz hoje em dia a gente faz junto. Há uma harmonia no nosso lar. Hoje, o nosso lar é um pedacinho do céu, graças à concentração de Fé e Milagres da Igreja Universal.